Olá, gente, boa tarde. Chegamos à penúltima semana do nosso GOED. Hoje teremos mais uma palestra. Dessa vez a gente traz o professor Flávio da Luz. Gostaria de dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco mais um dia, de ter seguido à frente com a gente no evento. Nós da organização e vocês também estamos de parabéns por ter seguido em frente, ter aguentado o tranco, tanto com aulas remotas acontecendo e tudo mais. Eu sinto muito por não estar vendo vocês ou algo do tipo, ou estar presente numa plateia assistindo uma palestra, essas palestras maravilhosas que vem acontecendo. Mas vamos lá, vamos dar início à nossa primeira jornada de online de educação, do Departamento de Educação do CET de Caicó, certo? E agora vamos à apresentação do professor Flávio. O professor Flávio ele é professor associado, vinculado ao Departamento de Computação e Tecnologia do Centro de Ensino Superior do Seridó, na cidade de Caicó. O mesmo coordena o Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada aos Negócios, o LabCam. Possui experiência na área de ciências da computação, com ênfase em linguagens de programação, inteligência artificial, inteligência computacional e mineração de dados. E nessa mineração de dados é o nosso tema de hoje, minerando dados educacionais. Trago agora o professor Flávio. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre mineração de dados educacionais, né? É um tema bem em voga ultimamente. A inteligência artificial e a inteligência computacional estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e nada mais interessante, nada mais motivante do que experimentar a utilização desses recursos em várias áreas. Então, uma delas é a educação, e aí, de uns tempos para cá, surgiram pesquisas com interesse nessa área de dados educacionais. Então, o pessoal do GOED me convidou para conversar um pouquinho com vocês sobre a utilização de técnicas de mineração de dados sobre dados educacionais, e aí a gente está aqui para bater um papo sobre isso. Espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja bem aí, isolado na sua casa, sempre que possível, né? Espero que vocês estejam bem fisicamente e mentalmente, né? Apesar do isolamento, apesar de termos que passar menos tempo interagindo com as pessoas, mas a gente vem buscando maneiras de tornar esse nosso novo normal um pouco mais interessante, um pouco mais divertido. Eu acho que o GOED é um pouco disso. Trazer para a discussão temas interessantes, que a gente possa conversar, bater papo, mais ou menos o que a gente faz no nosso dia a dia, só que agora é de um pouquinho diferente, né? Dessa forma online. Então, meus cumprimentos a todos e a todas, né? Na esperança de que todos realmente estejam bem. Então, vamos lá. O que é mineração de dados educacionais, né? E por que o tema tão interessante aí. Eu trabalho na UFRN, né? Dentro da UFRN eu estou lotado no Departamento de Computação e Tecnologia. E dentro desse departamento a gente tem alguns laboratórios de pesquisa. O laboratório ao qual eu faço parte é o LabCam, né? Justamente estuda o uso de técnicas de inteligência artificial e inteligência computacional, né? Aplicada a diversas áreas, a negócios, a educação, né? E a tantas outras áreas. Dentre os meus temas de pesquisa, a mineração de dados permeia praticamente todos, né? E ao longo das minhas atividades de pesquisa foi surgindo interesse em utilizar ela de forma educacional, né? Mas o que é mineração de dados educacionais, né? De onde vem esse termo? Vamos pegar bem do início da mineração de dados mesmo, né? Para a gente entender e compreender o que seria mineração de dados educacionais. Então, nesse próximo slide, que vai surgir aí, viria uma ideia inicial. O que é mineração, né? Bom, a mineração, se a gente pensar na atividade de mineração, ela é basicamente a busca por metais, pedras preciosas, né?
Então, se a gente lembrar, talvez essa imagem aí reflita na cabeça da gente um pouco dos últimos acidentes que a gente teve aqui no Brasil, provocado por mineração, né, por mineradoras. Então, a gente teve Mariana, a gente teve Brumadinho, e a gente vê que a atividade de mineração está sempre voltada a escavar, a remover grandes volumes de terra em busca desses metais, dessas pedras preciosas. Tá? Então, essa atividade de mineração, na sua forma mais tradicional, ela tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui. Né? O que seriam dados educacionais? No próximo slide a gente pode ver aí a ideia que a gente tem sobre dados educacionais. Vamos imaginar aqui na nossa cabeça quais são os dados que a gente possui. Se você é professor, provavelmente vem à sua cabeça uma estante cheia de livros, de provas de aluno. Eu, pelo menos, tenho muita prova de aluno, caderneta, exercício, apostila de semestres anteriores. Então, eu tenho um conjunto de dados educacionais, né, que tem ali informações interessantes e que muitas vezes está perdida no meio de tanta papelada, no meio de tanta coisa que a gente acumula. Quem é professor sabe disso, acaba acumulando aí na sua casa, na sua estante, na sua instituição. Então, por que não juntar as duas coisas, né? Então, se a gente passar agora para o próximo slide, a gente vai ver basicamente a ideia do que seria juntar isso aí. Bom, mineração, ato, efeito minerar, né? O trabalho de extração de minério. Então, a depuração do minério extraído das minas, é essa atividade de remover grandes volumes de terra, grandes volumes de pedra, em busca daquele metal precioso. Por outro lado, o dado, né, o dado tem uma série de definições no dicionário, mas uma delas diz que é uma unidade de informação capaz de ser processada por um computador. Então, a ideia da mineração de dados é justamente essa, né? Eu remover montanhas e mais montanhas de dados em busca daquelas informações que são preciosas, que são interessantes, que façam algum sentido. Então, essa é a proposta da mineração de dados. Tá? Próximo, por favor. Então, a mineração de dados é esse esforço conjunto entre homem e máquina. O computador não vai conseguir fazer tudo sozinho. Por outro lado, você manualmente não vai conseguir também remover e explorar essa grande quantidade de dados, mas juntando as duas coisas, a gente vai poder explorar esses dados que estão armazenados na busca por informações que sejam valiosas e que tenha como objetivo descobrir padrões e correlações. Então, a mineração de dados tem como entrada os dados e tem como saída o conhecimento. Né? Esse é o grande objetivo da mineração de dados, descobrir conhecimento, descobrir informações preciosas que estão guardadas dentro desse grande volume de dados. Próximo. Então, o que eu quero com a mineração de dados educacionais é explorar grandes volumes de dados relacionados à educação. Dessa vez eu vou deixar de fora os outros tipos de dados, vou me concentrar aqui na educação, buscando padrões consistentes que ajudem a compreender melhor as relações entre docentes, discentes, conteúdos, metodologias de ensino, de aprendizagem, tentando encontrar essas relações e usá-las de forma a melhorar o meu processo de ensino-aprendizagem. Então, em suma, é isso, tá certo? É um pouquinho do que a gente vai falar aqui nessa nossa conversa. Próximo. Bom, o que é que envolve mineração de dados? Bom, mineração de dados tem a ver com uma série de áreas. É uma pesquisa bastante multidisciplinar que envolve, mesmo dentro da computação, ela envolve diversas outras sub-áreas. Então, eu preciso juntar as técnicas e tecnologias do pessoal de banco de dados, do pessoal de inteligência artificial, aprendizado de máquina, redes neurais, estatística, então eu tenho que ir lá na matemática, entender um pouquinho da estatística, reconhecimento de padrões, que é uma área normalmente mais voltada à engenharia, sistemas baseados em conhecimento, recuperação da informação, computação de alto desempenho, visualização de dados.
Então, é uma salada de tecnologias, de técnicas, de métodos, de conceitos que a gente reúne para conseguir, de fato, descobrir esses padrões, esses relacionamentos que podem nos levar a encontrar realmente o que é importante e o que realmente gera conhecimento. Então, mesmo o pessoal da computação, não dá para se isolar, ele tem que trabalhar em conjunto com várias outras áreas para que ele consiga realmente obter resultados nessa área de mineração de dados educacionais. Isso é para mostrar para vocês um pouquinho da complexidade do processo. Próximo. Bom, o que é possível fazer com mineração de dados? As principais tarefas que eu consigo desenvolver com a mineração de dados estão listadas aí. A tarefa de classificar dados, classificar grandes volumes de dados, analisar agrupamento existente entre esses dados, descobrir regras de associação, detectar anormalidades existentes nos dados e efetuar tarefas de regressão. Então, são essas as 5 atividades principais que a gente vai compreender melhor a partir de agora, no próximo slide. Inicialmente, a gente vai falar de classificação de dados. O que é que eu tenho aí? Bom, eu tenho um processo bem primário aí de seleção, né, de lixo reciclável. Então, eu tenho um barril para papel, plástico, vidros e outros, né? Isso aí está escrito em polonês. Bom, mas o que é importante? Um indivíduo com um dispositivo, com um saco de lixo na mão, por exemplo, né, com algum objeto para jogar no lixo, ele vai analisar aquele objeto e vai ver em qual dos barris ele deve descartar aquele objeto. Então, isso é um processo natural de classificação de dados. Você que tem um item na mão e que quer descartá-lo, você vai escolher em qual desses depósitos você deve depositar o teu lixo. Esse processo de classificação de dados ele está no nosso dia a dia, em tarefas que a gente faz o tempo todo. Quando a gente classifica objetos no instante, quando a gente classifica conteúdos que a gente precisa aprender, quando a gente classifica itens para jogar no lixo. Então, é uma tarefa normal do nosso dia a dia. Bom, e por que isso é importante na mineração de dados? Próximo slide, por favor. Bom, essa tarefa de classificação, como eu falei, por estar presente no nosso dia a dia, ela é muito utilizada e ela vem sendo bastante utilizada, né, para classificação automática de dados. Então, o objetivo aí é descobrir, identificar a qual classe pertence um determinado dado, né, dentro de um conjunto de classes existentes. Eu tinha ali plástico, vidro, metal, outros, né, e aí eu quero justamente classificar o meu item dentro de um daqueles. Então, para analisar, para efetuar essa classificação, normalmente eu faço com base em dados anteriores. Então, o meu algoritmo de classificação ele vai analisar dados anteriores e permitir que ele classifique algum dado novo a partir do conhecimento que ele aprendeu dos dados anteriores. Alguns exemplos para tornar essa ideia mais clara para vocês. Por exemplo, eu quero classificar uma música, né, em um dos ritmos que eu conheço, a partir da sua batida, né, a partir do seu batuque lá, eu vou identificar a que ritmo pertence aquela música e vou classificar. Eu posso treinar um algoritmo para fazer isso, né? Posso treinar um programa de computador para fazer isso. Identificar se um cliente é bom ou mau pagador a partir do histórico de perfis anteriores de outros clientes. Então, existem hoje no mercado algoritmos fazendo esse tipo de classificação. Bancos, instituições financeiras têm o seu perfil e quando você tenta fazer uma operação de crédito, normalmente eles analisam o teu perfil, né, e identifica o quão bom pagador você é, né, para liberar o teu crédito. Operadores de cartão de crédito, por exemplo, fazem isso o tempo todo. Utilizar dados climáticos de períodos anteriores para prever se um determinado dia vai chover ou não vai chover. Então, são exemplos de atividades onde se está realizando uma tarefa de classificação. Quando eu digo vai chover ou não vai chover, eu tenho duas classes e eu estou dizendo que
de acordo com os dados anteriores que eu tenho, eu posso classificar o meu dia como um dia chuvoso ou um dia não chuvoso. A partir dos dados que eu tenho de histórico de compras de clientes, eu posso identificar o meu cliente como um cliente bom pagador ou como um cliente mal pagador. Ou eu posso classificar a minha música como um forró, como um samba, como um reggae, né, como um rock. Então, são exemplos de atividades de classificação do nosso dia a dia. Mas como é que eu posso utilizar isso na educação? Né? Eu dei exemplos aqui em várias áreas, mas eu não falei de educação ainda. Então, no próximo slide, eu selecionei algumas atividades de classificação aplicadas à mineração de dados educacionais. Então, eu posso, por exemplo, analisar o histórico de faltas, de notas de uma turma e identificar quais são os alunos ou quais são as alunas que têm alto potencial de evasão. Então, vejam que eu estou utilizando informações de turmas anteriores para treinar o meu algoritmo, para que o meu algoritmo possa ser capaz de identificar dentro de uma turma, dentre os alunos ou alunas de uma turma, quais são aqueles que têm potencial de evasão. Né? Quais são aqueles alunos que, eventualmente, correm risco de abandonar a minha disciplina, abandonar o meu ano letivo. Então, eu tenho aí duas classes, evasão e não evasão, e eu estou classificando cada um dos meus alunos em uma dessas duas classes existentes. Outro exemplo na área educacional. Avaliar o grau de dificuldade, onde eu tenho baixo, moderado e alto, que um aluno ou aluna irá enfrentar em uma determinada disciplina a partir do seu desempenho em disciplinas anteriores. Então, o aluno está cursando a disciplina de administração de redes de computadores. Então, se eu olhar as notas, o desempenho dele em disciplinas lá do primeiro e segundo período, eu tenho condição de saber se aquele aluno vai ter um grau de dificuldade baixo, moderado ou alto. Como? A partir do desempenho dele, né, nessas disciplinas que ele já cursou. Então, eu tenho condição de prever, né, é uma espécie de previsão, é uma pré-classificação, de quais são aqueles alunos que eu devo ter uma atenção especial para que, eventualmente, em eles sentindo dificuldades, eu poder auxiliar. Veja que eu não estou usando necessariamente informações daquele semestre, mas eu estou utilizando informações dos semestres anteriores, das disciplinas anteriores ou dos anos anteriores, para identificar quais são aqueles alunos que podem ter risco de ter algum nível de dificuldade. Uma outra proposta de utilização de classificação de dados na área educacional. Eu posso, por exemplo, avaliar o desempenho de um aluno ou de uma aluna em várias disciplinas e sugerir para ele uma área de pesquisa para que ele possa desenvolver o trabalho de conclusão de curso dele, o TCC dele. Com base aqui nessas disciplinas que você cursou e no seu desempenho em cada uma delas, eu sugiro que a tua área de pesquisa seja climatologia, né? Me parece aqui que você tem facilidade com essa área de pesquisa. Então, eu estou utilizando de informações de semestres anteriores, de anos anteriores, para sugerir para aquele aluno, né, que aquela área de pesquisa seria de interesse dele, a partir do desempenho dele em disciplinas anteriores. Então, são 3 exemplos, sugestões, né, de utilização de mineração de dados educacionais na classificação de dados, né, na classificação de dados de alunos. Esses exemplos que eu estou falando, que eu estou citando aqui, geralmente a gente obtém da literatura. Então, são trabalhos de pesquisa que foram realizados em algum momento ou são ideias de pesquisas que podem vir a ser realizadas, que estão presentes na bibliografia. Vamos analisar em seguida, no próximo slide, a próxima técnica que a gente falou, a próxima tarefa. Bom, a gente falou de classificação, onde a gente tem um conjunto de classes já pré-determinado. Porém, tem situações que a gente não tem essas classes pré-determinadas. Imagina que eu tenho esse jardim de flores aí, jardim bem bastante florido, e eu quero agrupar as minhas flores em buquês de acordo com a similaridade entre elas. Então, eu quero fazer um buquê de rosas mais, de flores mais vermelhas, depois eu quero fazer um buquê
mais amarelo, depois eu quero fazer um mais lilás. Então, a partir dos tons, eu vou combinar essas flores para formar buquês específicos. Então, essa é uma atividade de agrupamento, né? É mais ou menos o que você faz, por exemplo, quando você organiza os seus materiais por tema de estudo, né, por similaridade. Aí eu vou juntar esses meus livros, ou essas minhas apostilas aqui, né, de acordo com o tema que cada uma aborda. Então, eu não tenho um conjunto de classes pré-definido, mas eu separo eles de acordo com a similaridade entre eles, né, que eles possuem. Próximo slide, por favor. Então, nesse caso, não há informação sobre classes pré-existentes, como eu tinha lá na classificação de dados. Mas o que eu tenho aqui são objetos que possuem características e que eu posso agrupá-las de acordo com a sua similaridade. Então, o meu algoritmo consegue identificar isso e consegue separar os objetos em grupos existentes. Onde é que eu uso isso no dia a dia? Bom, eu tenho, por exemplo, algoritmos que classificam plantas, que classificam animais de forma automática a partir das suas características em comum, né? Outro exemplo seria mais aplicado para a área comercial, a área mercadológica, né, de marketing, seria pegar a base de dados de uma empresa, sei lá, eu tenho 1.000 clientes, tenho 5.000 clientes, e eu vou agrupar esses clientes e segmentá-los de acordo com seus hábitos de consumo, de forma que eu possa, por exemplo, mandar um e-mail com oferta de produtos para eles, de acordo com os hábitos de consumo que eles possuem. Acredito que a maioria de vocês já recebeu e-mails, né, oferecendo produtos da sua área de pesquisa ou oferecendo produtos que você costuma comprar em algum lugar. Justamente essas empresas coletam esses dados e montam essas listas com base nos hábitos, com base no perfil de cada um. Então, essa é uma tarefa típica de agrupamento de dados. Classificar e sugerir músicas semelhantes àquelas que eu já ouvi. Então, o Spotify, o Amazon Music, né, e todos esses softwares de música, normalmente eles aprendem com o uso do usuário. Então, a partir da interação do usuário com as músicas que ele seleciona, ele passa a sugerir aquelas músicas que são parecidas com aquela. Então, esse algoritmo aí, ele está fazendo justamente uma tarefa de agrupamento de dados. Como é que eu posso utilizar isso na área educacional? Vamos ver no próximo slide. Suponha que eu vou analisar a produção científica de professores e professoras de várias instituições de pesquisa, de várias universidades, e vou, a partir das publicações deles, sugerir parcerias para que eles possam, juntos, realizar pesquisas com base nos seus perfis acadêmicos. Isso é uma ideia de utilização de análise de agrupamentos na mineração de dados educacionais. Então, eu estou buscando professores que produzem trabalhos mais ou menos na mesma linha de pesquisa. Isso acontece quando você faz uma busca no Google Escolar, né? Google Escolar indexa uma série de artigos científicos, publicações, livros e tudo mais. E quando você faz uma busca, ele traz aqueles mais parecidos com aquele perfil. E se você clicar num daqueles, ele vai trazer os mais parecidos ainda com aquele que você clicou. E por aí vai. Então você está agrupando os dados, né, de acordo com o perfil, agrupando os artigos de acordo com o perfil de cada um deles. Então você pode fazer isso, por exemplo, para pesquisadores. Ou eu vou analisar o perfil acadêmico de alunos de uma turma e sugerir como é que eu posso dividir aquela turma em equipes homogêneas ou em equipes heterogêneas. Esse foi um trabalho de pesquisa que a gente desenvolveu aqui na UFRN, né? Foi um trabalho de conclusão de curso que eu orientei. Ou eu vou analisar os perfis de personalidade de alunos e alunas de uma escola e eu vou dividir aqueles alunos e alunas em várias turmas, levando em conta esses traços de personalidade, de forma que as turmas fiquem o mais heterogêneo possível. A pedagogia nos ensina que quanto mais heterogêneo, melhor para a interação entre as pessoas e melhor para o aprendizado. Então, esse terceiro também foi um exemplo de uma atividade que a gente desenvolveu aqui na UFRN, onde a gente buscou agrupar os alunos de acordo com seus traços de personalidade.
Então, são propostas de utilização da mineração de dados, né, em atividades, em tarefas de agrupamento, né, para que eu possa obter resultados a partir do uso desses algoritmos. Próximo, por favor. Acho que a maioria de nós aqui já foi no supermercado comprar pão e acabou trazendo queijo, presunto, manteiga, leite, café, né? Uma coisa puxa a outra. Então, a técnica de regra de associação é justamente isso. Se eu vou comprar pão, que mais eu trago? Que mais eu compro, né? Junto com o pão? Se eu vou comprar leite, se eu vou comprar macarrão, tem o queijo ralado, tem o ketchup, né? Então, tem itens que a gente normalmente compra juntos. E a ideia de utilizar regras de associação vem justamente disso aí. Próximo slide, por favor. Então, o objetivo é identificar itens, né, que ocorrem em comum dentro de determinados conjuntos. Então, a ideia mais óbvia disso aí é justamente a cestinha de supermercado, o carrinho de compras do supermercado, né? Ali está cheio de itens que eu compro junto, relacionados. Então, a ideia é que o algoritmo vai buscar esses relacionamentos em grandes volumes de dados. Imagina que eu vou analisar as compras de um supermercado nos últimos 3 anos, de todos os clientes, e vou pesquisar aquilo lá que é comprado junto, aqueles itens que são sempre comprados juntos. E vou aproveitar para sugerir isso nas próximas compras. Vou colocar o queijo ralado próximo do macarrão. Vou colocar o queijo e o presunto próximo do pão. De forma a que o meu cliente nunca esqueça, né, de levar o outro item quando ele comprar um deles. Então, essa é a proposta. Né? Em que lugares a gente pode ver isso? Além da cesta do supermercado. Normalmente, quando a gente faz uma compra na Amazon, ou quando a gente faz uma compra nas Americanas, Submarino, é muito comum você selecionar um produto e aí vem uma sugestão. Clientes que compraram esse produto também compraram esse aqui. Acho que todo mundo também já viu isso acontecer em algum momento. Então, essas relações de causa e efeito normalmente são obtidas através de regras de associação. São obtidas minerando dados de compras anteriores e utilizando essa informação para sugerir novos produtos em novas compras. Né? A mineração de dados ela sempre olha para o passado, para aprender com o passado e justamente tentar, a partir daí, sugerir informações úteis para o futuro. Na área educacional, que a gente vai ver no próximo slide, a gente vai ver algumas possibilidades de uso dessas regras de associação na educação. Né? Então, identificar possíveis dificuldades futuras que os alunos ou alunas venham a ter a partir do seu desempenho em conteúdos anteriores. Então, eu vou olhar aquelas disciplinas que o aluno já teve dificuldade, vou analisar os conteúdos que serão vistos nos próximos semestres ou nos próximos anos e vou identificar, né, quais são as possíveis dificuldades que aquele aluno em particular vai enfrentar nos semestres seguintes. Veja que fazer isso para um aluno é fácil, mas fazer isso para uma universidade inteira. Seria interessante se o nosso sistema acadêmico pudesse sugerir o seguinte: olha, fulano, tem uma atenção especial na próxima disciplina aí, porque ela vai exigir alguns conteúdos que você teve dificuldade no seu passado. Né? Então, seria útil que a gente tivesse um sistema acadêmico que pudesse sugerir isso aí. Ou sugerir ao professor, olha, tem uma atenção especial com os alunos A, B e C, porque eles tiveram dificuldades com esses temas nos semestres anteriores. Né? Então, isso é uma ideia que pode vir a ser utilizada no futuro para que os professores possam ter um olhar diferenciado sobre determinados alunos e suprir possíveis dificuldades que eles venham a ter. Outra ideia, sugerir possíveis temas de pesquisa para um aluno a partir do seu desempenho também nas disciplinas anteriores. Como eu falei, a gente sempre vai olhar o passado para tentar, de alguma forma, encontrar informações úteis para o nosso futuro. Uma terceira proposta, analisar riscos de evasão em alunos a partir de comportamentos similares existentes nos dados analisados. Como assim? Um aluno que vai mal na primeira unidade e que passa a faltar algumas aulas a partir do momento em que constatou que tirou uma nota baixa, esse aluno tem uma tendência de evasão.
pelo menos no nosso contexto aqui universitário, a gente sabe que isso acontece. Então, o aluno faz a primeira prova, ele vai mal, depois ele começa a faltar uma aula, uma semana, 2 semanas, então esse aluno corre um certo risco de evasão. Que bom se a gente tivesse um alerta no nosso sistema acadêmico que dissesse, esse aluno aqui não foi bem e está faltando algumas aulas, então conversa com ele, vamos tentar motivá-lo de alguma forma a não faltar essas aulas, vamos tentar motivá-lo a recuperar essa nota que ele não foi tão bem, vamos ter uma atenção especial para ele. Então, utilizando essas ideias de mineração de dados, a gente pode, né, buscar descobrir essas regras e aplicá-las a novas turmas, de forma que a gente pode, né, tentar buscar reduzir evasão, tentar buscar reduzir desestímulo do aluno e por aí vai. Próximo, por favor. Uma quarta tarefa que a gente encontra comumente nas atividades de mineração de dados é a detecção de anormalidades ou anomalias, que é justamente aquelas situações em que alguma coisa parece estranha. Vamos buscar de novo no mercado um exemplo bem comum. O professor João, né, normalmente faz compras do seu cartão de crédito dentro do orçamento dele, ali em torno de, sei lá, R$1.500, R$2.000 por mês. De repente, do nada, o professor João começa a fazer compras de R$5.000, de R$10.000. Então, aquilo parece anormal, foge ao padrão de compra que o professor João normalmente costuma fazer. Então, isso dispara um alerta para a operadora de cartão de crédito. Será que o cartão de crédito não foi clonado? Será que esse cartão de crédito não está sendo usado de forma errada por outras pessoas? Então, isso passa a ser uma anormalidade, uma anomalia no padrão de compras do professor João. Então, as empresas de cartão de crédito hoje têm algoritmos que detectam essas compras fora de padrão. Mês passado eu tive meu cartão clonado, né? Ele foi clonado e foi utilizado em algumas compras. Na terceira compra que foi feita em sequência, a própria operadora cancelou automaticamente o cartão e me avisou, né, que havia um padrão de compra estranho no meu cartão de crédito. Como é que eles descobriram isso tão rapidamente? Né? E as operadoras de cartão de crédito sabem que esse tipo de compra vai ser contestado e ela vai ficar no prejuízo. Então, ela tem um algoritmo que roda e justamente descobre que aquele padrão de compra feito daquela maneira não corresponde às compras que eu faço. Então, rapidamente foi identificado e o cartão foi bloqueado. Próximo. Então, essas técnicas de detecção de anormalidades, eles tentam identificar itens que apresentam um comportamento anômalo, estranho, dentro do conjunto de dados. Então, o algoritmo vai buscar justamente esses casos que fogem da normalidade e vai alertar o usuário sobre isso aí. Onde é que eu posso utilizar isso? Né? Como eu falei, identificação de compras com possíveis fraudes. Esse é o uso mais comum para esse tipo de algoritmo. Mas eu posso utilizar, por exemplo, para identificar situações de anormalidade numa pessoa através da sua interação na rede social. O Facebook, recentemente, instalou um algoritmo desse que detecta a possibilidade de depressão no indivíduo. Então, um indivíduo que sempre posta coisas felizes, animadas, sempre curte lá os amigos, de repente ele passa a apresentar um comportamento estranho, né? Passa a colocar frases que não fazem muito sentido, ou frases mais depressivas. E aí, o que o Facebook estava querendo fazer, justamente, estava em testes lá nos Estados Unidos, era alertar os amigos daquela pessoa se não tem alguma coisa de errado com ela. Será que ela não está um pouco depressiva? Será que ela não merece uma atenção especial? Então, esse é um exemplo de detecção de anormalidade no dia a dia. Então, eu posso utilizar, por exemplo, as redes sociais para identificar ansiedade, depressão, bullying, violência doméstica, violência sexual, e uma série de comportamentos que fogem ao padrão normal do indivíduo. Então, o indivíduo que sempre está alegre, animado, de repente ele muda rapidamente o seu tipo de comportamento. Provavelmente alguma coisa ocorreu com ele. E aí,
cabe investigar melhor o que é que aconteceu. No ponto de vista educacional, como a gente vai ver no próximo slide, a gente pode também utilizar essas técnicas de detecção de anormalidades na mineração de dados educacionais. Então, identificar mudanças de comportamento de um aluno que estejam relacionados ao seu desempenho acadêmico. Então, o aluno vinha bem, aí lá na metade do ano, de repente, ele passou caiu o seu desempenho, passou a ter um comportamento estranho nas aulas, passou a faltar algumas aulas. Será que ele não está enfrentando algum problema? Será que eu não posso utilizar esses algoritmos para detectar esses possíveis problemas e encaminhar ele a um psicólogo para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo? Né? De repente, eu estou ajudando aí a evitar alguns casos de depressão, alguns casos de bullying, né, dentro da instituição. Buscar indícios de plágios ou de fraudes na produção de textos acadêmicos, né? Aquele texto que a pessoa apresentou demonstra anormalidades em relação à sua escrita. Ele não costuma escrever daquele jeito, de repente mudou a sua forma de escrita. Será que não tem indícios de plágio ou de fraude ali? Ou identificar alunos com desempenho diferente do resto da turma, muito acima ou muito abaixo da média, né? De forma que pode ajudar a diagnosticar aí alunos com algum transtorno de aprendizado ou alunos superdotados, superdotadas, que precisem de uma atenção diferenciada. A gente sabe que esse tipo de aluno sofre muito por estar, muitas vezes, muito acima ou muito abaixo do nível do desempenho dos demais alunos dentro de uma turma. E uma identificação disso aí no início pode ajudar, né, para que o educador lá tenha um tratamento não exatamente diferenciado, mas possa dar um suporte para que esse aluno vá bem no resto do seu semestre, no resto do seu ano. Então, essas são propostas de utilização dessa técnica na mineração de dados educacionais. Próximo. Por fim, a regressão. A regressão é a previsão numérica de alguma coisa. Então, basicamente, eu vou analisar um conjunto de dados, normalmente numéricos, e vou, a partir desse conjunto de dados, tentar estimar, tentar prever algum valor numérico. No próximo slide, a gente vai ver alguns exemplos disso aí no dia a dia. Então, eu quero prever um valor numérico a partir da análise de dados anteriores. O algoritmo vai analisar, vai buscar relação entre as variáveis e vai, a partir daí, estimar um valor numérico para uma variável desconhecida. Um exemplo bem comum aqui na nossa região. Eu quero saber quanto vai chover, né, em uma localidade em um determinado período. Qual a previsão de volume de chuva na cidade de Caicó no mês de julho? Eu posso utilizar de dados de anos anteriores e tentar estimar, tentar prever esse volume de chuva, dependendo do modelo que eu utilize, com um grau de precisão bem considerável. Os Estados Unidos, onde a climatologia e os estudos climáticos são mais desenvolvidos, eles conseguem prever exatamente quando vai chover, quanto vai chover e em que local vai chover, né? Isso ajuda bastante a questão da agricultura, do agronegócio. Mas eu posso também avaliar o potencial de lucratividade de uma empresa em um novo ponto de venda. Uma sorveteria está abrindo um novo ponto de venda na praia e eu posso, utilizando dados anteriores, prever exatamente quanto ele vai vender, né, ou qual a lucratividade que aquele ponto de venda vai me trazer. Ou, comumente, como as empresas de seguro faz, estimar o valor de uma apólice a partir dos dados do cliente. Analisando os seus dados, né, o seu perfil de cliente, a seguradora tem condição de criar uma apólice exatamente para você, né, dentro do seu perfil. Ela vai dizer o quanto você vai pagar por mês, por ano, por aquele seguro, né, para que ela tenha a sua lucratividade garantida. Próximo slide. No caso da regressão na mineração de dados educacionais, eu posso, algumas propostas aí, eu posso estimar o número de alunos ou de alunas que vai se matricular em uma determinada turma no ano seguinte, que é chamado de análise de demanda. Então, é bem interessante para quem trabalha com essa parte de secretaria escolar, direção, coordenação, a parte administrativa, né? Poder estimar
o volume de turmas de um ano, quantos alunos vão se matricular, e eu posso fazer isso basicamente utilizando dados populacionais e dados de anos anteriores. Então é possível estimar isso aí. Ou calcular a quantidade de merenda escolar que é necessária em um determinado período em uma escola municipal ou uma escola estadual. Estimar o número de candidatos ausentes no Enem do próximo ano. Ou o número de concluintes que irão participar do ENAD esse ano. Então, são atividades que eu posso facilmente prever com a utilização de algoritmos de regressão, que são algoritmos bem simples e fáceis de realizar esses cálculos. Então, a maioria das ferramentas de mineração de dados possuem, né, esses algoritmos implementados. Próximo. Bom, para se conduzir um processo de mineração de dados, eu tenho basicamente um conjunto de passos a seguir. Esses passos estão baseados na metodologia CRISP, né? CRISP-DM. DM é de Data Mining. E CRISP é um processo de aplicação do Data Mining, né, nas indústrias, de uma forma geral, no mercado. Mas esse processo, essa metodologia se aplica em qualquer área. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, entender o problema. O que é que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo na utilização da mineração de dados? O que é que eu quero descobrir? Você pode dizer, eu quero descobrir tudo isso aí para trás. Não é uma boa estratégia. Normalmente, a gente deve escolher uma pergunta, né, e preparar os nossos dados para responder aquela pergunta. Quando a gente conseguir responder aquela, a gente pode passar para a próxima. Mas, normalmente, o que acontece é o seguinte, para cada uma atividade que eu vou fazer, eu tenho uma pergunta que eu quero responder, por exemplo, qual o número de alunos que vão fazer o ENAD esse ano? Essa é a pergunta, né? Então, esse é o meu problema. Eu vou compreender ele bem, vou compreender os dados que estão envolvidos nele, vou elencar quais são os dados necessários, vou preparar esses dados, vou modelar os algoritmos, vou validar os resultados que eu obtive e aí eu tenho condições de implantar a solução. Para cada pergunta que eu tiver, eu vou ter que repetir esse processo, né? E aí eu vou precisar de pessoas trabalhando em conjunto nessa atividade. Pessoas da área de TI e pessoas que não são necessariamente da área de TI, mas que têm um conhecimento educacional, como a gente vai ver daqui a pouco. Próximo, por favor. Então, eu vou mostrar aqui duas ferramentas, só para apresentar mesmo, que são bastante utilizadas nessa área de mineração de dados. Normalmente, essas ferramentas são utilizadas pelo pessoal de TI, mas em um processo de mineração de dados educacionais, o ideal é que a gente tenha a participação de uma equipe, né? Uma equipe que possa trazer também o conhecimento educacional para dentro do processo. Então, uma dessas ferramentas é a Weka, que foi desenvolvida na Universidade de Waterloo, na Nova Zelândia, e a outra é Orange, que foi desenvolvida, acho que na Finlândia. Então, são duas ferramentas de software livre, desenvolvidas por universidades, né? E que estão disponíveis na internet para você fazer uso delas. No próximo slide, a gente vai ver a cara delas, né? Inicialmente, a gente vai ver da Weka, que está aí. Então, eu vou poder coletar os dados. Nessa parte superior, onde tem pré-process, tem classify, cluster, associates. Então, eu tenho as técnicas ali em cima. Eu vou poder importar os dados para dentro da ferramenta e fazer uso, analisar e visualizar esses dados como eles estão atribuídos. Ambas as ferramentas são em inglês, né? Mas elas são relativamente fáceis de usar e existem muitos tutoriais, inclusive em português, de como utilizá-las. No próximo slide, eu vou mostrar a cara da ferramenta Orange. Essa é um pouquinho mais fácil de usar, onde tem esses diagramas aí em cima, esses blocozinhos aí em cima, essas figurinhas. Eu estou montando aí o meu processo de mineração de dados, né? E os resultados podem ser apresentados nessa nuvem de palavras aí embaixo, ou do lado direito em uma tabela que mostra adultos e crianças e como cada um foi classificado. Então, normalmente, essa é a tarefa de regressão, normalmente eu monto o meu programa a partir daquelas figurinhas, né, no meu processo, e aí eu aplico ele e tenho o resultado visual. Então, a ferramenta Orange é um pouco mais visual do que a ferramenta Weka. Próximo.
Onde é que eu obtenho os dados educacionais que eu preciso para aplicar qualquer processo desse? O mais comum é ir buscar nos ambientes virtuais de aprendizagem, os famosos AVA, né? Os baseados no Moodle são os mais famosos, mais utilizados. Então, instituições que oferecem cursos à distância normalmente já têm esses dados disponíveis. Aqui na UFRN a gente tem, por exemplo, a CEBIS e o IMD, que oferecem cursos à distância, e essas duas unidades elas têm um conjunto de dados educacionais, né, que eventualmente podem ser utilizados no processo de migração. A maioria das escolas vai possuir algum sistema de gestão acadêmica. Aqui na UFRN a gente usa o SIGA, mas muitas escolas vão possuir seus sistemas próprios. Esses sistemas possuem um conjunto de dados educacionais, também podem ser utilizados para esse tipo de atividade. Uma outra forma de fazer isso é coletando através de formulários e entrevistas, né? Entrevistas aplicadas diretamente aos estudantes. Posso também obter dados a partir das atividades que eu faço de desempenho. E, por fim, pegar esses dados em sites de dados abertos. O MEC, através do INEP, tem um conjunto de dados abertos que você pode baixar e utilizar nos seus algoritmos. E também com as secretarias estaduais e municipais. Em todos esses casos, é importante eu verificar a necessidade de autorização de uso desses dados. Essa questão legal é bem importante. Próximo. Bom, falando dessa questão aí de autorização, eu tenho que ter cuidado com questões éticas e legais que estão envolvidas nisso aí. A primeira delas é a garantia da preservação da privacidade dos dados. Eu não posso, em momento nenhum, expor os dados do meu usuário. Eu não posso dizer que aquelas notas são do Joãozinho, né? Porque o Joãozinho pode se sentir exposto, né, se eu aplico aquele algoritmo e exponho aquela informação. Então, existe uma lei, a 13.709 de 2018, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que dá essa garantia de anonimização dos dados utilizados durante a pesquisa. Então, eu tenho que garantir que aqueles dados estão anonimizados. Eu não vou poder identificar qual é o aluno, qual é o professor, qual é a turma, né, da qual eu estou aplicando aqueles dados. Outra coisa é que eu tenho que garantir a privacidade e a individualidade de cada indivíduo que está sendo objeto da pesquisa. Além disso, eu tenho que garantir o armazenamento dos dados em segurança. Imagina se esses dados são hackeados, né? São roubados. Então, eu tenho que definir, quando eu vou fazer um processo desse, onde, como e por quanto tempo eu vou guardar aqueles dados. Qual é a política de segurança que eu vou utilizar, né? E qual é a criptografia que eu vou utilizar caso aqueles dados caiam em mãos erradas, né? E qual o destino que será dado aos dados após a conclusão da pesquisa? Eu vou apagar tudo? Eu vou simplesmente deletar? Eu vou excluí-los e vou garantir que ninguém vai conseguir recuperar aquilo? É importante que todos os dados originais, né, sejam realmente destruídos após a conclusão da pesquisa. Você pode ficar com os relatórios, com os resultados finais, mas que os dados originais, né, têm que ser realmente excluídos. E registrar a pesquisa no comitê de ética da sua instituição. A UFRN, por exemplo, tem um comitê de ética bastante rigoroso, em que você tem que garantir esses passos que eu falei anteriormente, da segurança dos dados e da privacidade deles. Então, existe sempre a necessidade da gente garantir que a pesquisa esteja registrada no comitê de ética. No caso dos alunos serem menores de idade, é necessário que eu tenha também um consentimento por escrito dos pais ou responsáveis. Próximo. Bom, alguns projetos que a gente desenvolveu aqui no nosso laboratório. Lá em 2012, a gente teve um trabalho da aluna Uliane Silva, basicamente inaugurou essa área de mineração de dados educacionais dentro da nossa instituição, né, em que a gente avaliou uma estratégia baseada em análise de agrupamentos para a formação de equipes heterogêneas, com foco na troca de conhecimentos e no aprendizado mútuo. A gente começou a aplicar algoritmos de análise de agrupamentos e a gente começou a agrupar, veja o que é você não ser da área. A gente começou a agrupar os alunos a partir do perfil semelhante. Então, a gente agrupava e formava equipes com alunos que eram bem parecidos entre si. Quando a gente foi conversar isso com o pessoal da educação, eles disseram para a gente, com toda razão, né, que a gente estava fazendo tudo ao contrário. Você está fazendo tudo errado.
O ideal é justamente que a gente possa misturar esses alunos, que a gente possa distribuir em equipes o mais heterogêneo possíveis, para que vocês possam ter mais aprendizado, para que eles possam trocar conhecimentos entre si. E aí a gente viu o que a gente estava fazendo e mudou o foco do trabalho para a formação de equipes heterogêneas, como tem que ser. Daí a importância de você não inventar de fazer as coisas sem a informação importante, de quem conhece realmente da área. Bom, esse trabalho da Uliane foi bem visto, a gente conseguiu não apenas o trabalho de conclusão de curso dela, mas a gente conseguiu algumas publicações na área, o que nos levou a dar continuidade a ele. Então, em 2017, o Yuri Silva utilizou uma outra técnica também para a formação de equipes heterogêneas. Então, o Yuri foi buscar nos algoritmos genéticos, que são algoritmos inspirados na biologia, o conhecimento necessário para que a gente formasse equipes heterogêneas. Então, veja aí que a gente está juntando conhecimentos da biologia, da computação, para aplicá-los à educação. Isso que é legal, Você poder combinar as várias áreas para criar um conhecimento novo. Então, a gente utilizou esses algoritmos genéticos e conseguiu formar equipes heterogêneas ainda mais eficientemente do que a Uliane tinha conseguido lá em 2012. Então, a gente avançou nesse sentido. Em 2019, o Joaquim utilizou esse mesmo princípio de algoritmos genéticos, só que dessa vez para a montagem de turmas. O Joaquim trabalha numa escola estadual e lá nessa escola os alunos eram divididos em várias turmas. Então você tem, por exemplo, quinto ano, você tem 5 turmas de quinto ano. Como é que eles dividem os alunos? Os alunos vão para a turma que querem. Eu quero ir para a turma A, eu quero ir para a turma B. E aí acontece que algumas vezes, algumas turmas ficam desbalanceadas em relação ao perfil desses alunos. Então a gente foi conversar dessa vez a gente já tinha aprendido, que não podia fazer sozinho, então a gente foi conversar justamente com o pessoal da psicologia para entender direitinho como é que a gente pode traçar a personalidade do aluno e tentar distribuir esses alunos de forma mais heterogênea possível nas turmas. Então, de forma que eu tenha as turmas equilibradas do ponto de vista da personalidade dos alunos. Então, são 3 exemplos de trabalhos de conclusão de curso que surgiram no nosso Labicano, nosso laboratório de pesquisa, e que desses 3 trabalhos, algumas publicações em eventos foram desenvolvidas. Próximo. Só para ilustrar mesmo a utilização. Então, o que é importante na hora de realizar pesquisas na área de mineração de dados? Trabalhar com profissionais de diferentes formações e diferentes perfis. A gente aprendeu durante esse processo aí que a gente fez, de orientação desses trabalhos, que não dá para trabalhar TI sozinha. Então, eu preciso, primeiro, ir conversar com o pessoal da educação, entender quais são as necessidades do pessoal da educação, porque a tecnologia da informação, a computação, ela é uma área meio, ela não é uma área fim. A gente não desenvolve programas de computador para a gente usar. A gente desenvolve programas de computador para que os outros utilizem. Então, a gente precisa ouvir o nosso cliente, o nosso usuário. Então, a gente foi conversar com o pessoal da educação e muitas vezes teve que conversar com o pessoal da biologia, teve que conversar com o pessoal da saúde, teve que conversar com o pessoal da psicologia, da sociologia, para entender melhor esses relacionamentos. Muitas vezes a gente também precisa conversar com o pessoal da matemática, da estatística. Então, é a união de todas essas partes que torna um projeto viável. O todo é maior do que a soma das partes. Já dizia Aristóteles, 350 anos antes de Cristo. Próximo. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa área, ler alguns artigos sobre a mineração de dados educacionais, eu elenquei aí um conjunto de 6 artigos que são recentes, e que trazem mais ou menos um panorama do que seja e do que está se desenvolvendo no momento. Então, se você tem um pouco de interesse nessa área, se você quer desenvolver alguma coisa nessa área, se você achou interessante o tema e quer conversar um pouquinho mais, dá uma lida nesses artigos, dá uma conversada com a gente e a gente pode trazer para vocês aí algumas propostas. Próximo. Então, só para finalizar, eu deixo aí os contatos do Labican, meus, onde vocês podem trocar ideias.
desde já me coloco à disposição para avaliar e, quem sabe, até orientar possíveis trabalhos nessa área, em conjunto com outros professores de outras áreas. A gente, no LabCan, tem uma política bem aberta de cooperação com outros laboratórios de pesquisa, com outros grupos de pesquisa, cooperação com outros cursos. Então, a gente está sempre trabalhando com o pessoal da pedagogia, com o pessoal da educação, com o pessoal de outras áreas, está sempre de geografia, está sempre trocando ideias, está sempre trabalhando de forma conjunta. Então, quem tiver interesse, quem gostou da ideia, quem quiser tirar dúvidas, por favor, anota o e-mail aí, ou pega o contato aí nas redes sociais e, desde já, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas que tenham surgido. É isso. Boa tarde mais uma vez, professor. À vontade, pode me chamar sempre que precisar. Gostaria de agradecer pela sua contribuição ao nosso evento, certo? Lembrando que o chat está liberado, certo? Caso ele ainda não tenha aparecido, só atualizar a página e fazer as suas perguntas para o professor responder. Ok, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do JOED, bem interessante, né? O primeiro, eu espero que tenha uma série de muitos que venham acontecer nos anos seguintes, e me colocar à disposição também a todo mundo que estiver assistindo aí, que tiver alguma dúvida, alguma pergunta que eventualmente não consiga fazer agora, mas que no momento seguinte a gente pode conversar, pode trocar ideia, né? A palestra vai ficar disponível, você pode assistir novamente, você pode ver os contatos aí lá no final. Essa que apareceu aí, o Liane, foi uma das alunas que eu orientei lá no TCC, né? Obrigado, Liane. Você é parte dessa história também. Então é isso. Quem quiser trocar ideia sobre o assunto, por favor, entre em contato com a gente. O laboratório está totalmente à disposição, não apenas dos alunos de TI, mas principalmente de todo mundo que quiser pesquisar ou quiser aprender um pouquinho mais nessa área. Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Até agora, nada. Só elogios. Gente, Jaine, são meus alunos. Lembrando que o pessoal que apresentou semana passada as atividades já está disponível, viu? O certificado foi enviado hoje. Só conferir o e-mail de vocês e estará lá. Chegou uma pergunta da Andressa Alves. Professor Flávio, parabéns pela palestra. Qual foi a motivação para a criação desses projetos? Oi, Andressa, tudo bom? Andressa foi minha aluna de matemática. Bom, Andressa, isso começou lá no 2012, né, basicamente, quando eu comecei a ministrar disciplinas nessa área de inteligência computacional, e aí começou a surgir possibilidades de utilização dos algoritmos de mineração de dados. Inicialmente, a gente foi para o mercado, né? Seria um caminho mais tradicional, porque a maioria dos algoritmos, se você for olhar na literatura, a maioria dos exemplos o pessoal apresenta com dados comerciais. Então, no entanto, no mercado, nem toda empresa está disposta a compartilhar dados de clientes com instituições de pesquisa. Então, a gente enfrentou uma certa barreira em relação a obter dados comerciais. As empresas não tinham tanta confiança em liberar os seus dados para que a gente pudesse aplicar os nossos algoritmos. Então, aí a gente começou a buscar outras fontes de dados. E aí a gente conseguiu, na educação, através do SIGA, através das coordenações de curso, a gente conseguiu obter esses dados. Então, a gente mudou o foco para dados educacionais. Então, foi aí, basicamente, a motivação para a criação desses projetos. Acho que eu te respondi dessa forma. Rony está aqui propondo um mini curso para tentar integrar mais a educação e o BSI. Está entendendo o que é que você acha? Vamos em frente. Acho excelente, né? E que esse mini curso seja
formado, o público desse mesmo curso seja formado por alunos de todas essas áreas que a gente conversou. Justamente para garantir, como eu falei no final, essa multiplicidade de perfis. Não adianta tentar fazer só com o pessoal da educação, porque eles talvez sintam alguma dificuldade com as ferramentas. Não adianta fazer só com o pessoal do TI, porque eles não vão entender nada do assunto e não vão conseguir chegar a lugar nenhum. A ideia é justamente juntar as duas partes, juntar esforços para conseguir esses objetivos. Acho excelente a ideia do minicurso. Temos outra pergunta aqui do Moisés, e ele pergunta o seguinte. Oi, Moisés. Como a mineração de dados pode ajudar nessa experiência do ensino à distância que estamos vivenciando? Excelente pergunta, Moisés. Muito bom. Moisés é meu aluno também lá no BSI. Bom, seguinte, a maioria desses ambientes de ensino à distância, ele permite esse registro de interações entre alunos e professores, bem mais do que nos ambientes tradicionais. Na sala de aula, a gente fala, conversa, mas a maioria das informações se perde porque elas são somente de áudio, né? Você conversa ali um pouquinho, o aluno anota uma coisa ou outra, mas as falas não ficam gravadas em algum lugar. Quando a gente interage através dos ambientes virtuais de aprendizagem, quando a gente interage via Moodle, via Cigar, ou até mesmo pelo WhatsApp, né? Esse registro fica armazenado. Então, eu tenho condições, por exemplo, de avaliar, de analisar esses conteúdos com os algoritmos de mineração de dados e poder perceber situações que eu não perceberia normalmente na minha interação normal com o aluno em sala de aula. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Recentemente, eu fui procurado por um aluno que queria utilizar as informações dos fóruns de discussão, né, do Moodle, justamente para perceber quando o aluno se desmotiva, quando ele está, né, desmotivado com o curso e provavelmente vai cair nos índices de evasão. Então, se a gente puder analisar as postagens e ver que um determinado aluno não está muito motivado, não está postando muita coisa, não está interagindo muito com o ambiente, não entrou, não fez login, faz uma semana que ele não faz nada no ambiente, então você pode perceber isso aí, né, muito mais do que você perceberia presencialmente. Às vezes o aluno está lá, não está prestando atenção a nada, mas o professor não vê. Quando você obriga o aluno a entrar no ambiente, interagir com o ambiente, toda essa interação fica registrada. Então, no momento atual que a gente está vivendo, que a interação é feita, né, através desses canais, tudo isso fica registrado. E isso pode ser utilizado pelos algoritmos de mineração de dados para detectar que o sujeito está motivado ou desmotivado, ou precisa de uma injeção de ânimo lá, né, de uma sacudida, para voltar a aprender, né, seguir o aprendizado. Mas, obrigado pela pergunta. Obrigado, Maria de Lourdes. E agora, os elogios. Oi, Sâmia. Obrigado. Sâmia também foi minha aluna. Maiara Patrícia, obrigado. Se quiserem interagir mais, com mais perguntas, podem ficar à vontade. Obrigado, Fernanda. A ideia foi justamente essa, Fernanda, foi plantar aí uma sementinha na cabeça de vocês, né? Da próxima vez que vocês se depararem com dados educacionais, dá para imaginar o que é que dá para fazer com isso, né? Então, da próxima vez que vocês encontrarem aí no sistema acadêmico de vocês, ou até em cima da estante, né, uma pilha de notas, de cadernetas, de provas, né, de exercícios, de atividades, dá para imaginar o que é possível de fazer. Então, foi plantar essa semente que a gente pode fazer. O Gil Monteiro, ele pergunta se existe programa de mestrado nesse campo de mineração de dados na UFRN. Existe, Gil, existe sim. Não existe aqui em Caicó, mas existe em Natal. O IMD, que é o Instituto Metrópole Digital, ele tem um programa de mestrado, né? E existem alguns professores lá que trabalham com mineração de dados, de uma forma geral.
Eu não conheço lá em Natal ninguém que trabalhe com mineração de dados educacionais, mas é possível, é perfeitamente possível ingressar no mestrado desse, na área de inteligência computacional, mineração de dados, e aplicar o trabalho para a mineração de dados educacionais, né? Então, de repente, se quiser trocar umas ideias sobre isso, eu posso te passar alguns contatos sobre professores que trabalham nessa área. Temos mais elogios aqui. Eu acho que o pessoal entendeu bem a proposta, Flávio. Como é? Desculpa. Eu acho que o pessoal entendeu bem a proposta, porque até agora dúvidas não foram... Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Mas se não tivesse entendido, estavam perguntando, né? Mas... Obrigado, Ana Paula. A Isa Diniz, obrigado também. A semente foi plantada, né, Lourdes? Então, na próxima vez que você escutar o termo mineração de dados, já sabe do que se trata. Obrigado, Andressa. Você também é excelente aluna. Pois bem, professor, eu agradeço sua colaboração conosco hoje à tarde, certo? Foi muito enriquecedor. Eu nunca imaginaria que um assunto pudesse abranger tanto assim. Uhum. E a gente do GEOED agradece bastante a sua contribuição. E que possamos, futuramente, quando tudo isso passar, né, estarmos juntos pessoalmente, com calor humano, como a gente sempre foi acostumado, né? Espero. Como o Rony disse, esse mini curso aí tem tudo para dar certo. É verdade. Pois, boa tarde e até mais. Ok. Só respondendo por último aí a Regina. Regina, justamente essas técnicas permitem que você detecte tanto notas altas como também alunos que não estão com desempenho muito bom. E aí você pode sempre, né, encontrar aqueles casos e aplicar um tratamento, né, mais focado nisso aí. Obrigado pela sua contribuição. Helenívia, obrigado a você, obrigado a Rony, né, pela oportunidade, e estou à disposição se vocês quiserem, né, dar continuidade a essa proposta, oferecendo um mini curso no futuro. Tá bom? Chegou Boa outra tarde a todos, obrigado a todos pela presença. Chegou outra pergunta aqui para a gente finalizar. Opa, vamos lá. A possibilidade de usar a mineração para melhorar o aprendizado de alunos com transtorno, como autismo, entre outros? Ô, Samia, a gente chegou a desenvolver um projeto de pesquisa, inicializou com ele lá no Labicam, para identificação de alunos com possíveis transtornos, né? A ideia da mineração é mais descobrir. Então, ela não vai atuar necessariamente na melhoria do aprendizado, mas ela pode atuar na descoberta do aluno, né? Caso não seja tão evidente. Então, digamos que existe uma certa suspeita. Então, você pode utilizar a mineração de dados para tentar confirmar, né, se aquela suspeita realmente se concretiza. Então, é mais na investigação, né, na tentativa de descobrir do que na ação, né, de alterar o processo de aprendizagem. E por último, Andressa novamente dando os parabéns pela incrível palestra. E é isso, professor. Boa tarde. Obrigado, Andressa. Boa Fique tarde bem. a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Bem, gente, e essa semana a gente ainda tem mais uma palestra, certo? Amanhã, às 3h, como de costume, e teremos o professor José Roberto de Campos Lima, e ele traz o seguinte tema: a álgebra nos iniciais da BNCC. Encontro vocês aqui amanhã, às 3h, como de costume. Espero que todos fiquem bem, fiquem em casa e se protejam caso precisar sair. O link de frequência está na descrição do vídeo. Não esqueçam de assinar. Tchau, tchau e até amanhã.